Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o crédito simples Banrisul, a sua empresa tem acesso a taxas competitivas para crescer e prosperar. Se for cliente Vero, ainda conta com condições exclusivas, além de pacotes de benefícios que dão aquele incentivo a mais. E para melhorar, o pagamento é único, só após 12 meses. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 pelo Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e pelas nossas plataformas digitais, conectando o Rio Grande com o mundo. Você tem a possibilidade de nos acompanhar pelo site da RDC TV, rdctv.com.br. Você coloca /ao vivo e entra direto, tem o acesso direto no player do nosso site, com a programação contínua, a programação real-time da RDC TV. Se você preferir as redes sociais, nós estamos ao vivo com live dos programas, incluindo, claro, o Virando o Jogo. Nós estamos aí no Twitter, estamos no YouTube e também estamos no Facebook. Sendo que no Facebook você interage conosco, você manda um recado aqui, a sua opinião, o seu questionamento para o Virando o Jogo. E ainda, se você preferir, por exemplo, está nos acompanhando aqui no Rio Grande do Sul pela NET, canais 24 e 524, como eu disse, e você prefere entrar pelo WhatsApp, a sua participação no programa, aí está o nosso WhatsApp, 998 15 99 90. 998 15 99 90. Uma semana cheia que nós temos agora com Libertadores da América, Campeonato Gaúcho, e o Campeonato Gaúcho já emendando também no meio de semana. Então nós temos aí 10 dias de intenso futebol para a dupla Grenal aqui em Porto Alegre. Mas eu vou começar o programa de hoje, que tem a presença do Bruno Flores, do Diogo Rossi, do Otávio Hoffmann e do Antônio Bavaresco, apresentando para vocês uma personalidade do nosso meio político e administrativo do Rio Grande do Sul, que nos visita aqui na RDC TV, que é o prefeito Carlos Alberto Matos de Souza, da nossa querida cidade de Torres. Aliás, como nós temos um representante de Torres aqui na bancada, prefeito, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui à RDC TV e ao nosso Virando o Jogo. Já viu antes de começar o programa como é que é o debate aqui, né? Pois é, rapaz, a gente observou um pouquinho aqui, a discussão é ferrenha, é acalorada. Acalorada, participativa mesmo. Tem que ser. Não, nós temos aqui o Bruno, o Diogo Rossi, que são, né, da Rádio Grenal, estão acostumados na programação da Rádio Grenal a um debate intenso também, tá? Tanto como repórteres quanto com os debates de estúdio. Nós temos o Otávio Hoffmann, que é o representante de Torres aqui na nossa bancada. Ele sempre foi esse menino assim lá em Torres, prefeito. Conhecia ele antes lá em Torres. Sempre muito competente naquilo que faz. Agora sim, agora o senhor me arranjou aí o Otávio Hoffmann. Mal conversamos antes do programa, não falei nada. O Otávio Hoffmann. Nada combinado, né, Otávio? O Otávio Hoffmann, eu endosso a competência dele, porque ele é nosso jornalista na entidade dos cronistas esportivos. A ASEG, que é a Associação Gaúcha dos Cronistas Esportivos, ou Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né? O Otávio é o nosso jornalista lá. E eu fiz questão que ele estivesse participando hoje da bancada. E o Antônio Bavaresco, que aí o dia que o senhor quiser um debatedor ativo, mas também um grande assessor, o Bavaresco, além de jornalista eu diria das antigas, o Bavaresco também foi assessor do prefeito Fortunati aqui em Porto Alegre, assessor direto do prefeito Fortunati. Então essa é a bancada. O senhor quer entrar nesse debate também do futebol, prefeito? Eu vou tentar, de repente, em algum momento aí, né, buscar esse... Se derem uma brecha também. De repente. Mas a visita do prefeito Carlos Alberto, assim como dos seus secretários, está aqui o Fernando Neri, que é o secretário de Turismo, já participou, inclusive, do Rio Grande em Movimento, agora há pouco, com a rainha e as princesas do Festival de Balonismo. O secretário Davino, que é o secretário de Obras, também está aqui. Nos acompanham a Priscila, que é assessora de comunicação. O Alexandre já saiu com as princesas e com a rainha, né? Certo. Mas tem mais o Rafael. O Rafael que está lhe acompanhando aqui. Que o nosso tema, antes da gente começar no debate do futebol,
o que traz o prefeito a Porto Alegre. Inclusive, hoje à noite vai ter o lançamento lá na confraria do Pedro Ernesto, mas a audiência vai estar hoje aqui, não é lá no negócio do Pedro Ernesto. Brincadeira, um abraço para o Pedro Ernesto. Que é o Festival de Balonismo. Vamos para a 31ª edição desse festival, que já é uma das marcas, né, da cidade de Torres, do município de Torres, prefeito. É verdade, 31ª edição, o evento já está todo pensado, todo organizado, aí esperando o turista, esperando um público recorde. Ano passado nós tivemos a expectativa de um público de 300 mil pessoas passando pelo evento, Rogério. Portanto, a gente preparou este ano, aí serão mais de 70 balões, aí 60, 70 balões em Torres neste festival, e também grandes shows de expressão nacional e internacional, como Anitta, Tiaguinho, Daniel, e por aí vai, né? Então serão, fora os artistas locais que compõem todo este grande evento que é o Festival de Balonismo, que acontece de 1º a 5 de maio. Eu já tinha, né, vivenciado o Festival de Balonismo em outras oportunidades. Inclusive, o secretário Fernando tinha me perguntado se eu já tinha andado de balão. Eu andei, mas só com ele preso naquela cordinha, porque antes sobe e tal, vai na cordinha, depois desce, aí vai embora o balão, né? Não me aventurei mais do que isso ainda. Eu não teria coragem nem com uma cordinha, eu acho. Não, mas vai, depois a gente cruzou. Mas estão convidados para fazer um voo turístico, para trazer imagens que vocês, tenho certeza, ainda não fizeram. Ah, com certeza. Não, e com é certeza. Seguro, e é tranquilo. Em 31 anos de edição do Festival de Balonismo, nós não tivemos nenhum incidente, graças a Deus, né? O medo do pouso e da decolagem, mas fora isso, realmente, nós não tivemos, assim, é um equipamento muito tranquilo, né? O pessoal consegue controlar bem o voo de balão. E até porque o balão, ou o balonismo, faz parte já da cultura de Torres, né? Ele não está presente só no início de maio, sim, quando é o festival. Os finais de semana tem balão em Torres. Nós tivemos agora uma competição também que encerrou no início do mês de março, início do mês passado também, né, que foi a Copa. Exatamente, nós tivemos a Copa Verão de Balonismo, que digamos assim, é um pré-lançamento, é a apresentação aos turistas que nos visitam em dezembro, janeiro e fevereiro, mas durante todo o ano nós temos voos de balões, todos os finais de semana, o tempo estando ok, o turista, né, procura lá as empresas, os pilotos especializados, eles avaliando a condição do clima. Se estiver legal, temos voo durante todo o ano. Eu acompanho, ali, ó, aí estão as imagens do fantástico. Isso aí do balonismo. Só eu já acompanhei, nunca andei. Já andei fora do Brasil uma vez, um desses amarrados, que nem o Rogério. Fizeram só um voo Brasil ali, né? Agora, a gente olhando de perto é uma coisa que impressiona. Não, é encantador. Nós já estamos aí há 31 anos, né, fazendo o evento, e todo ano ele é diferente, todo ano ele é especial, ele tem, uma magia realmente que... Mas esse não é o parque lá, Esse é o parque. É o parque lá? É o parque do balonismo, então? Mas o pessoal não me fez essa surpresa, que maravilha, nossa produção aí, tem uma hein? Curiosidade, que legal. Uma curiosidade técnica. Não sei se o senhor pode me responder. Como é que funciona em relação, por exemplo, à questão do tráfico de aviões e tal? Tem que ter toda uma autorização e um protocolo? Como é que funciona? Sim. Quem organiza a parte técnica, né, é a empresa Airshow, do Bruno Schwartz, que é um piloto francês que coordena toda esta equipe de técnica, toda a parte de controle de voos. Então nós temos que pedir uma autorização, tem uma altura limitada, né, mas enfim, é comunicado aí a ANAC, então durante o período de balonismo, então tem todo um cuidado, toda uma... Eu acho muito bacana isso, que é uma coisa assim, é a prova de que foi uma das primeiras, dos maiores sonhos do homem era voar, né? E essa foi como se primeiro se conseguiu voar, foram os balões, né? Foram as primeiras
experiência, inclusive do Santos Dumont, né? Começou assim. Antes foi com o balão, antes do 14 bis foi, antes do mais pesado que o ar, foi isso aí, com o ar mais leve, né? Que é o do balão. Mas eu queria saber do local, é assim que a gente trata, né? Quando vai para uma disputa de surf, coisa, tem os locais, né? Os locais, os né? locais. Mas os estrangeiros. Eu quero saber do local, se já andou de balão ou tem medinho. Só amarrado também, mas não, eu tive a Amarrado tu ou o balão, velho? O balão amarrado, o balão. Não dá pra dizer que o cara não anda nem amarrado, né? Dá pra voar amarrado nesse caso, né? O balão no chão. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes no balonismo, quando eu trabalhava na assessoria de comunicação na Prefeitura de Torres, mas era muito trabalho, então a gente acabava não tendo tempo de sair para voar mesmo, acabava ficando nas funções de divulgação do festival, cobertura, enfim, acabei não tendo essa oportunidade. E já conhecia o prefeito Carlos Alberto, o Fernando Neri, que é o secretário trabalhamos, de turismo. o Fernando foi um dos que eu trabalhei lá na prefeitura e o prefeito Carlos a gente trabalhou juntos na campanha em 2016. Foi um grande parceiro na minha campanha. Trilhamos muito em Torres lá. Muito legal. Eu tenho uma ligação com o balonismo de uma forma indireta do balonismo, mas sim pelos shows, né? A minha mulher faz parte de um grupo que acompanha a banda Roupa Nova. E o primeiro show que eu fui do Roupa Nova, faz 4 anos isso, Priscila, o Rafael me ajudem, foi em 2015 que o Roupa Nova fez um dos shows lá, né? 2016? Eu tinha a impressão que era 2015, mas 2016. Foi lá, o Roupa Nova foi no Festival de Balonismo lá em Torres. Já recebemos muitos artistas aí. Torres, o balonismo, eu acho que já está virando alguns artistas aí em função, né? E sempre tem escolhido, tem selecionado realmente grandes duplas, grandes artistas, grandes, né? Do cenário brasileiro aí. Então, agora é só esperar aí. Esperamos vocês em Torres aí, tia. Pessoal aí que quer voar de balão, aí, não, o Diogo, estão emocionados. Não, aí, o né? Diogo, inclusive, essa emoção do esporte. acho que o Diogo vai fazer a reportagem lá. Balonismo Não tem problema, Balonismo é esporte. A gente arrisca. Balonismo é esporte. Nós temos a prova da raposa, nós temos a prova da chave, portanto, além de ser festivo, também mistura aí, né, o esporte competitivo. Claro. Não, e Torres tem se caracterizado justamente pelas competições esportivas. Por exemplo, já faz algum tempo, alguns anos, que as finais do Circuito Verão Sesc de Esportes se realizam em Torres, né, que é no início de março. Prolonga, inclusive, um pouquinho o veraneio, que economicamente é bom para a cidade também. Torres tem se consolidado também, não pela diversidade de esportes que nós realizamos lá. Nós realizamos agora, final de semana passado, o triatlon. Né? Realizamos aí a travessia. Agora, este ano, em novembro, teremos o Campeonato Mundial de Beach Tênis. Então, fora uma série de modalidades que Torres, né, vem trabalhando para agregar durante todo o ano mais atividades, mais fomentar o comércio, enfim, o turismo na cidade. Então, Torres hoje também se consolida com asa delta, paraglider, enfim, uma série de esportes. No Morro do Farol ali sempre tem alguém com paraglider, né, se lançando ali. Perfeito. Agora, por falar aí na questão econômica, em breve nós teremos um impulso também aí. Quando a gente fala em breve, né, em termos de ações governamentais ou da iniciativa privada é mais célere, né, sem dúvida alguma. Mas também, como depende de algumas injunções junto aos poderes públicos, às vezes tem uma demanda maior, com licenças e tudo mais. Então, eu nem quero colocar o prefeito nessa, quem está falando sou eu. Mas em breve, a gente entendendo esse em breve vem mais um porto marítimo para o Rio Grande do Sul, que é uma necessidade Está sendo gestado para o Estado. Pelo senador, né? O Reis. Os Carlos Reis. E nós temos Mas tem alguma resistência, né? Mas a resistência vai haver, mas é uma resistência que eu diria assim, na medida em que tudo for colocado na mesa, o proveito e o benefício, inclusive econômico, ou diria principalmente econômico, para o estado do Rio Grande do Sul, que é esse segundo porto, porque a gente tem que lembrar o seguinte, Santa Catarina, que tem um litoral muito mais curto, né? Sim, é 2 ou 3 vezes menor que o litoral do Rio Grande do Sul. 400 quilômetros de litoral. Santa Catarina? E o nosso aqui? Quase 600. Então dá quase 50%, metade. 50% maior. Santa Catarina tem
quantos portos? 5 portos. 5 Itajaí, Itajaí, Navegantes, Itapuá. São 5 portos em Santa Catarina. São sabe? 5 portos. Então, o Rio Grande do Sul, com uma extensão litorânea maior... Ibituba, né? Ibituba. E depois o seguinte, Escoar, por exemplo, não só a gente fala a produção e os do navios Norte e turísticos, Nordeste... né? Que, por exemplo, em Rio Grande, passam muito mais perrengue. Eu sei que já fiz cruzeiro marítimo e tal, que é bem diferente de se fazer em lugares onde não tem muito problema, assim... Porque aqui, não tem furacão, ok, mas vai fazer, por exemplo, Rio Grande e Buenos Aires, é uma rota bem complicadinha, quem já fez sabe. Então, assim, talvez por esse lado turístico também, comparando um pouco alguns lugares, eu já estive na Europa acompanhando questão de cruzeiro, tem lugares geograficamente muito semelhantes a Torres, com penhascos, como tem lá, e que tem portos nessas cidades, entendeu? Não, vai ser a nossa Mônaco aqui, nossa Monte Carlo. O lugar que eu conheci, que foi Dubrovnik, né, que é um porto enorme, recebe, e por ser um país que ficou muito tempo fechado, quando abriu, agora é um destino turístico muito procurado, e eles têm ali muitos transatlânticos, mais 2 ou 3 às vezes, ao mesmo tempo. No último levantamento que nós percebemos ali, que buscamos dados, passou pela costa do Rio Grande do Sul aqui em torno de 45 cruzeiros, né, que sai daqui, o destino dele é Buenos Aires ou para Rio Grande, Punta del Este. Tem que fazer uma paradinha. Então, a gente termina perdendo muito desse público, né, desse fluxo aí que poderia ser muito bem aproveitado pelo Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Muito bem. Bom, nós temos outros compromissos aqui, o prefeito vai estar conosco aqui, conhecendo também, já conheceu parte das instalações aqui da RDC-TV, temos um almoço recepcionando o prefeito e comitiva, e eu vou deixar o programa, vamos deixar esse debate para eles, tá, prefeito? Não vamos entrar nessa bola dividida, né? Eu acho que é melhor. Deixa eles que sabem bem tocarem esse debate aí. A única coisa que eu já perguntei aqui antes, e eu vou deixar como pergunta. Eu quero saber... não, vocês vão ter... Tem repórteres na mesa, tu é conhecedor dos meandros do Grêmio. Eu quero saber o seguinte. Bom, imagina, se numa reunião participa o Marcelo Medeiros, o Odair Helma e o D'Alessandro, nós ia perguntar a mesma coisa. Quem escalou quem no time do Internacional? E aí tem uma reunião que participa o Romildo Bolzan Júnior, o Renato Portaluppi e o Maicon. Eu quero saber quem escalou quem. Eu depois vou ver a gravação do programa, quero ver a resposta de vocês aí. Agora... Vai ficar o Diogão aqui comandando o programa e nós... Vamos, prefeito, quero agradecer imensamente mais uma vez a sua presença aqui e a presença também dos secretários, da sua equipe conosco. E pode ter certeza, tenha o apoio da RDC não apenas para o Festival do Balonismo, mas para os empreendimentos da cidade, do município de Torres e especialmente nesse momento que eu vejo como, além de fundamental importância, eu chegaria mais além. Um empreendimento como um novo porto para o Rio Grande do Sul é um momento crucial para o nosso estado, onde nós precisamos do investimento da iniciativa privada e eu já sei que tem grupos, inclusive do exterior, que se candidatam aí a esse empreendimento. Então, é o momento e nós vamos levar essa informação e levar esse debate também, porque é de suma importância não só para Torres, para o litoral norte, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Prefeito Carlos Alberto, mais uma vez, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na RDC-TV. Quero lembrar para vocês que o SESC está com o circuito de palestras Conexão de Ideias, que é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Os palestrantes já confirmados, Amir Klink, Antônio Nova, aliás, o Amir Klink, se não me falha a memória, palestra já amanhã, dia 9. Amir Klink, Antônio Nova, Bernardinho, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência Monjacoin e Rossandro Klinden. Mais informações você tem diretamente no SESC da sua região ou acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Vamos às mensagens do Zafari e do Banrisul e o Virando o Jogo volta em seguida com o comando do Diogo Rossi.
banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Volta com o Virando o Jogo nessa segunda-feira, dia 8 de abril. E a gente vai falar um pouco sobre os jogos, né, desse final de semana. Começando pelo jogo de ontem, o Grêmio venceu, está na final do Campeonato Gaúcho e a dúvida que fica é, pôs-se fim à crise ou não? Guilherme Paz traz pra gente detalhes da partida e depois a gente responde também essa pergunta. A concentração dos jogadores tinha um propósito. Que a gente possa retomar o nosso bom momento, né? Nosso bom futebol, que a gente possa fazer um grande jogo aí e possamos mudar a chave, né? Mudar esse panorama. Depois de uma semana turbulenta na Libertadores, nada como dar a resposta em casa contra o São Luís em busca da grande final do Gauchão. Eu falei que nós tínhamos que dar uma resposta, porque se a gente não desse uma resposta hoje, nós não chegaríamos à final do estadual. E o objetivo era a gente conseguir o resultado. Nós conseguimos. E como? As primeiras oportunidades da partida foram dos jovens, Jean-Pierre e Matheus Henrique. Até que veio esse lance. Jean passa por 2 adversários, só é parado por Pablo, que recebe o cartão amarelo. Mas rapidamente, Jeromel cobra para Everton, que aciona Matheus Henrique. Após cruzamento, André coloca no meio da área para Alisson fazer 1-0 Grêmio. Na bola parada, Jean ainda tentou o segundo. O São Luís só não empatou, pois Paulo Vitor fez uma defesa fantástica em chute de Thiago Alagoano. E como no futebol existe o ditado, quem não faz, leva, André deixa Márcio Goiano para trás e faz o segundo do tricolor. Na etapa final, o São Luís arriscou, até balançou as redes, mas Daniel Bins, no mesmo instante, anulou o gol corretamente. Foi com o braço. 1 minuto depois, Everton, em jogada característica, faz 3-0 Grêmio. Tô feliz aí na finalização, é uma jogada característica minha que eu já vinha buscando. No passado eu fui feliz em algumas finalizações, esse ano estava um pouco ansioso, principalmente nesses últimos jogos, vinha me cobrando bastante, mas hoje eu fui feliz ali. E ficou assim, 3-0 Grêmio. O próximo compromisso é diante o Rosário pela Libertadores da América na quarta-feira, mas o resultado garantiu um Grenal na final do Gauchão. Mas como esperado, vai dar Grenal, né? Espero que a gente possa estar bem concentrado aí, fazer 2 grandes jogos aí com esse time. Sentado aqui ao lado do presidente Romildo e ao lado do presidente Duda, Renato garantiu que no Grêmio não existe crise e que a resposta que foi dada contra o São Luís será muito maior na quarta-feira contra o Rosário. Bom, se crise é ter o melhor ataque do Brasil, ter a defesa menos vazada do Brasil, temos chances ainda na Libertadores, com 3 meses, 4 meses de trabalho. Bom, então, o que eu vou esperar do meu time quando a gente estiver numa fase boa? Bem pelo contrário. Nós não temos um grupo perfeito, mas eu acho que é o suficiente para a gente continuar dando alegrias à nossa torcida. Mais uma final de campeonato estadual. E eu tenho certeza absoluta, que eu já falei isso para vocês na sexta-feira, que o Grêmio ainda vai conseguir a classificação na Libertadores. Bavaresco, tinha ou não tinha crise? Acho que crise é uma palavra muito forte, porque... Eu não sei, eu também não concordo mais. Eu acho que o Grêmio
estava e ainda está com problemas que estão muito mais relacionados a, eu acho, e eu falei isso aqui, é incrível, mas é verdadeiro, é o que eu sinto, tá? Sim, uma certa falta de foco, né? Eu não sinto nem a torcida. Pô, aí mas os ingressos estão caros. Gente, esses mesmos preços de ingresso, o ano passado, atraíram muito mais gente para a Libertadores. Pô, a expectativa é 23 mil. Então, gente, não é só os jogadores. Não dá para botar só na conta dos jogadores. A torcida não está motivada, ou não está acreditando, ou as duas coisas. Conseguiu entender quando o presidente Romildo disse que recebeu uma ligação do presidente Duda dizendo, tem uma coisa pra gente acertar. Sim. Situação. Uma situação, consegui, né? Não consegui. Não conseguiu pescar, eu também não consegui pescar, mas me parece assim bem claro que essa situação é o que acarreta um problema na Libertadores. Sim. Porque no Gauchão não acarreta. Ou os times são tão fracos no Campeonato Gaúcho que o Grêmio joga coisa nenhuma. Sim e não, porque... um pouquinho de cada. É um pouquinho de casa. Mas daí, assim, sem querer granalizar, mas tem que fazer a comparação, porque são dois campeonatos que os dois jogam. Sim. A Libertadores e o Gauchão. Se tu comparar o desempenho do Inter com o Grêmio no Gauchão, que os dois jogam o mesmo campeonato, o desempenho do Grêmio não é só melhor, ele é 10 gols melhor, ele é 6 pontos melhor, ele é 7 gols sofridos a menos melhor. Bom, então tem alguma coisa aí. E é inversamente proporcional na Libertadores mais pro Inter. ou menos, aí que eu queria chegar. Mas o Inter tem Nós 6 estamos comparando. pontos. Não, aí é resultado. Eu posso, por exemplo, analisar o resultado de Inter e Caxias no jogo de uma semana atrás e dizer o Inter conseguiu um excelente resultado. Mas o desempenho do Inter foi pífio. Ganhou muito mais num chute sem querer do Jonathan Alves e o adversário teve N chances. E se fosse um pouquinho, isso aqui mais competente, teria ganho o jogo. Diferente jogo de ida. sábado. Diferente do de sábado, agora que o Inter passeou. Então, assim, isso tem que analisar desempenho e resultado. O Grêmio no Gauchão tinha desempenho e resultado. Não foi jamais acossado por nenhum adversário. O Grêmio jogou sem zagueiro 6 partidas. Eu não estou mentindo, é verdade. O Grêmio jogou... Não vou dizer sem goleiro, mas o Grêmio não tem um goleiro assim, né? Não é culpa do Paulo Vitor, nada. Mas assim, o Grêmio não tem um goleiro, pro meu gosto. E o Grêmio passeou no campeonato. Então, e a gente nota que os jogadores se... tudo bem que é mais fácil o Campeonato Gaúcho, é óbvio que sim. Tanto que o Grêmio e o Inter passaram com muita diferença dos outros. Mas também se nota, o Inter, por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra o River, a motivação do Inter, estou falando da motivação, não estou falando nem do futebol. Que os primeiros 10, 15 minutos o Inter não viu a cor, depois equilibrou, foi para cima, passou a máquina e depois cansou de novo. Jogador de futebol, eu não gosto de falar de salário de atleta, né? Para mim isso aí nada é a mesma coisa. Mas é que quando me fala em motivação, eu não tenho como não pensar no salário que os caras ganham. Porque isso aí é inegável. Por exemplo assim, um cara que ganha 1 milhão por mês, ele tem que ter motivação suficiente para jogar uma Libertadores da América. Não, mas é mais que isso, o Diogo. É uma visão de quem já foi setorista, aliás, no Inter e no Grêmio, durante muitos anos. Mas bota anos nisso. Anos difíceis e anos de vitória, Tu vai motivar como um cara que já tem isso? Não, mas não é desmotivado. Tem uma diferença entre estar motivado e estar desmotivado. Tem uma coisa no meio. Estão normais. Não estão nem uma coisa... Não. Os jogadores do Inter, tanto que no Gauchão o Inter não é motivado, é o contrário. Ele não tem muita motivação para jogar o Gauchão. Mas na Libertadores... O Inter está com a motivação que o Grêmio tinha nos anos anteriores e que não está tendo esse ano. É uma coisa a mais, Diogo. E aí que entra isso que tu colocaste do Duda Cruyff, que eu acho que é isso que ele deve ter. Estou deduzindo, claro. Já que ele não falou, porque é uma leitura. Tem que deduzir teoricamente. A leitura que é uma leitura semelhante à que eu fiz depois do jogo por escrito no Twitter, quando eu disse que o Grêmio precisava rejuvenescer o time. Isso tinha a ver com duas coisas. Falta de intensidade visível dos jogadores. Teoricamente, se a gente levar em consideração essa tua fala, foi uma coisa que estava acontecendo e que o Renato não estava também conseguindo identificar? Ou talvez não queria mexer. Precisava que alguém dissesse, não, pode mexer. Interveniência suprema. Não, tipo assim, olha, presidente, eu tenho que tirar fulano, Beltrano, eu tenho que botar um jogador abaixo dos 23 anos aí para correr. Tu segura? É mais ou menos isso. Aí. Essa é a leitura que eu fiz. Aí vem uma coletiva com os três juntos. Pra dizer, porque o Romildo disse que a medida que ele tomou para
corrigir o processo, não foi intervencionista, foi a palavra que ele usou. Então pode ter sido o contrário, pode ter sido o contrário. Ao invés do Romildo dizer assim, Renato, a gente precisa rejuvenescer o time. Faz isso, pode ter sido, presidente, eu preciso rejuvenescer o time. Vamos lá? É isso que eu acho. É o processo inverso. E aí vem uma coletiva com os três juntos para dizer, isso tudo está sendo em conjunto. Não tira um pouco daquela coisa do Renato manda em tudo e... É uma hipótese. Entendeu? Eu tenho uma Foi dúvida mais colaborativo do que talvez algumas decisões É uma passadas. hipótese. Tudo é hipótese. E eu tenho uma dúvida, Diogo. Acho que é uma hipótese que, Mas teoricamente, é a que mais se encaixa no processo. Porque, por exemplo, o Tardelli, quem pediu o Tardelli? O Renato, concorda? Não, plenamente. Ele disse. Então o Renato, mas quem é que bancou um jogador que custa 1 milhão por mês? Se é que Foi o Grêmio. Foi o Grêmio. Então ele tem que dizer, presidente, nesse momento agora, até pro bem do Tardelli, é melhor... Tá, então tu acha que ele fez o mesmo com o Lua também? Foi isso? Sim, mas de uma forma mais grave, porque o problema do Lua era outro, em relação ao Tardelli. O Tardelli ainda, ele veio da China, do futebol. Gente, o Marinho levou quase... Quando é que chegou o Marinho no Grêmio? Metade do ano passado. Quase um ano para jogar, assim, competitivamente. Então o Tardelli vai levar um tempo. E a concorrência do Marinho era difícil. O cara que ficou disputando posição enquanto o Marinho saiu é o Igalo, da Nigéria, que disputou a Copa e é um dos melhores jogadores desse início de ano da China. E aqui... Então ele não tinha espaço também lá. E aqui também, quer dizer, aqui no Grêmio a concorrência também era boa. Então, o Ramiro, exatamente. O Ramiro titular há anos. Sim, mas ele também não vinha de tantas atuações de minutagem em campo ainda, né? Além de ser um futebol... Então, assim, então ele tinha que preservar... Mas o caso do Tardelli é preservar colocando para dar ritmo de jogo. Mas o Tardelli já disse ontem, eu tô 100%. Físico, mas de ritmo de jogo a gente percebe que não, porque ele ainda não se... E outra coisa... mas agora não tem o que ele treinar, né? É que não tem onde ele treinar. Jogar. Eu tenho uma ressalva ao Tardelli sair jogando assim, que é adaptação ao estilo de jogo do Grêmio. Isso aí. Ele entrou no jogo da semana passada como um centroavante, em tese, e muitas vezes ele estava aberto pela esquerda, na linha de meio de campo, e não tinha ninguém na posição. Não aconteceu aquela coisa que muitos imaginaram de ele trocar de posição com o Luan, por exemplo, ou ele pode trocar com o Everton, enfim, por ser um jogador muito móvel. Não aconteceu. Eu acho que isso pode prejudicar o futebol do Grêmio. Daqui a pouco é melhor você manter o André, que já está um pouco mais familiarizado com esse estilo de jogo, do que propriamente ele. E botar o Tardelli depois. Então eu acho que isso pode prejudicar um pouco. O que acontece com o Tardelli também, né? Eu não vou dizer que isso é injustiça, porque eu não sei se existe injustiça no futebol. Acho que as coisas sempre vão... Acho que existe. O Grêmio é a maior prova disso. Acho que muitas vezes as coisas vão se encaminhando. Teoricamente, nesse momento, o Grêmio é a maior prova dessa tua pergunta. Mas eu não sei se nesse caso, assim, porque o Tardelli chegou podendo fazer 4 funções, em tese. Lado esquerdo, lado direito, o homem centralizado e a referência. Que é o que ele disse que ele não quer fazer. Isso. Aí, ele foi escalado na referência, mas o André tá melhor que ele. O André é o cara que está mais dando resultado como centroavante do Grêmio. Na esquerda tem o Everton. A gente acho que não precisa discutir isso. Na direita, o Alisson entrou e entrou bem. Deu uma resposta melhor. E aí, quando sai o Luan do time, entra o Jean-Pierre e vai bem. Então, isso complica pro Tardelli também, né? Mas eu acho que isso aí é um cuidado. Não precisa jogar. Não. Eu acho que isso aí é um cuidado que o Grêmio tá... Aí o Grêmio tá certo, na minha visão. Pode ser que daqui a um tempo eu olhe realmente eu entendi tudo errado. Eu teria maior humildade, não tem nenhum problema em dizer que estava errado. Eu fiz isso com o Fernandinho, quem nos acompanha aqui sabe, eu era totalmente contra o Fernandinho calou minha boca. Então, tomara, ainda escrevi ontem sobre o Paulo Vitor, tomara que calhe a minha boca, é tudo que eu quero. E em relação a isso do Grêmio, eu acho que o Grêmio está agindo certo com o Tardelli. Porque quando ele entrar, ele tem que entrar, ele não vai sair mais. É a minha leitura. É igual, ao contrário, o Guerreiro no Inter. O Guerreiro tem que jogar. Porque mesmo ele jogando 15 minutos, meia hora... Tem uma carência. Ele é melhor que os outros. Tão melhor que os outros. Não é o caso do Grêmio em relação ao Tardelli. O Grêmio tem jogadores que podem suprir o não Tardelli. A essa altura o Inter não tem jogadores não Guerreiro. E ali na frente a diferença é muito grande. Vai perder, certamente, jogadores que fazem suprir essa presença do Tardelli. Sim, tu diz o Everton. Provavelmente. Não, embora eu acho... Ou até mesmo qualquer outro jogador. Se ele já talvez o Jean-Pierre. E o Grêmio talvez tenha que... Eu acho que o Jean-Pierre não sai tão cedo. Mas o Everton, mas ali com certeza. na frente, pelo tempo de contrato do Tardelli, a tendência é que esses caras que estão ali saiam antes
Que ele continue no Grêmio e não esses precisa caras ter uma jovens pressa saiam. de colocar ele, porque ele não é o salvador da Exato. pátria. Principalmente porque, pô, olha quantos gols o Grêmio tem no ano. Então, peraí, não precisa de um cara que vai fazer agora o ataque vai fazer Eu acho que gols, dentro do que o Bruno estava dizendo antes, da questão da justiça ou da injustiça, é o grande porém do Grêmio nesse momento. Que na verdade eu acho que esse fato que a gente está tentando descobrir qual é, ele se criou a partir do momento da escalação que o Renato mandou a campo contra a Universidade Católica. Mas foi uma tentativa que eu, bavaresco, humildemente, Concordasse? concordei. Não, tudo bem. E eu tava errado. Eu até te entendo nisso. Só que assim, ó, daqui a pouco... Principalmente por causa do Michel. Daqui a pouco o Renato, ele queria também mostrar para o torcedor que queria, tu é a prova clara disso, que concordasse com o Renato, de que o Renato queria dizer assim, ó, vocês querem esse time? Talvez não dá, mas vamos tentar. E aí se criou esse fato, porque tem que pensar o seguinte, o André, por mais criticado que ele tenha sido no ano passado, esse ano não tem como criticar. Ele tem 5 assistências e tem 3 gols no ano. E sempre que ele entra... Ele vai bem. Se ele começa o jogo, ele faz uma ou outra jogada boa. Se ele entra depois, como aconteceu lá em Rosário. Chile, a primeira jogada dele, ele deu um gol pro Quando Cortez. no Rosário também. Aí não foi culpa dele que o cara não fez o gol. Em Rosário também, Sim. ele entra e não, mas ajuda. nesse ele saiu jogando, se não me engano, né? Não. Contra o Rosário ele entrou no lugar do Viseu. Ah, o Viseu. Também. Tá, o Viseu errou muito gol, é verdade. Tem mais isso. E tem a situação do Matheus Henrique. Que, assim, aí que eu acho que é o grande erro do Renato. o grande que erro. Foi um erro que eu acho... aí quem pagou o pato foi o Luan, né? Na minha visão. É possível. Por mais mal que Não, o Luan mas o Luan esteja... tem... Cara, a gente ouve assim, ó... Ele tá mal, o Luan tá mal. Não, e a gente ouve 100% de absurdos. Mas desses 100% de absurdo, eu agora vou assumir que uns 30% deve ser verdade. Quais, por exemplo? Não vou falar. Não, mas tu tá dizendo Em que extra-campo. âmbito? Em que âmbito, Sim. assim? Comportamental Sim. o negócio. Então, assim, ó... Pô, cara, eu vi coisas muito pesadas. Eu vou falar não uma acredito em 100%. Eu vou falar uma mas coisa sobre acredito o Luan. em 30%. E esses 30% com certeza estão interferindo nessa questão que a gente vê que... Hã? Tu, por ser um cara mais experiente de vida do que eu, me ajuda a construir essa frase. O Luan paga o pato pela imagem que ele tem, só que ninguém conhece. Certo. E tem outros jogadores que nos passam outra imagem. Sim, concordo que contigo. fazem coisa muito pior. Eu não sei, mas acredito que tem. Tá? Eu posso até no intervalo te falar quem é. Mas é isso que eu vejo no Luan. Tá, o mas Luan ninguém... paga mais o pato pelo que ele parece ser do que pelo que ele faz. Não, mas por uma coisa que também acontece, por exemplo... Tá, vamos ser bem objetivo. O Grêmio esse ano disputou 18 partidas. Tá? Ele jogou... Ah, tudo bem. Foram 15 pelo Gauchão. Ok, eu sei, tá. Ele jogou... Mas ele... Teve, o Palmeiras jogou pelo Paulistão, o Flamengo jogou para aquele campeonato carioca que é um lixo, muito pior do que o... É um lixo. Os times, tirando os grandes, que só tem o Flamengo, que é grande, isso é uma porcaria. É muito pior que o Gauchão. Os times são fracos e o campeonato é uma várzea. E o Flamengo e o Fluminense, parem uma bigorna pra ganhar daquele time ruim. Então o Grêmio passou a máquina em todo mundo. Tem mérito, sim. Agora, ele jogou mal das 18 partidas, duas de Libertadores. Porque eu vou tirar o jogo do Rosário, que eu concordo com o Renato. Ali, a gente está analisando o resultado e não o jogo. No jogo, o Grêmio jogou para ganhar e com folga. Mais, por exemplo, do que o Inter para ganhar do Palestino lá. Que deu um chute no gol e fez gol. Um chute que a barreira abriu. Então, assim, ó... Mas ganhando. Tu vai analisar resultado. Eu não sou resultadista. Eu sempre acho o seguinte, aquela piada do bêbado e da mulher feia. Que ela ficava dizendo que o cara era bêbado e o cara dizendo que ela... Aí o cara se irritou e disse assim, tá, tudo bem, mas amanhã eu tô bom, né? Então, a gente tem que olhar a perspectiva. Mas é que não... Tu tem que olhar... Quando quem analisa só o resultado, só analisa o que acontece hoje. É igual o Filipão. Se tu fica só com o resultado e daí tu não tem o resultado, o que sobra? Zero. O Palmeiras, Palmeiras é ruim de ver jogar, mas ganha. Bom, quando não ganha, é ruim de ver jogar e perde. É só isso. Mas eu não então o Grêmio jogou mal 2 partidas. Importantíssimas. Não podia ter jogado mal. Podia ter perdido, como perdeu, mas perdeu jogando muito mal. Esse é o pior problema. Ali não teve nem resultado e nem desempenho. Mas foram partidas que, no caso do Luan,
O Grêmio jogou muito mal, ok, mas que chamou muita atenção como o Luan jogou mal essas duas partidas. Contra o jogo daqui, principalmente. Entregando contra-ataque, perdendo passe, matando o contra-ataque do Grêmio, fazendo tudo de errado. Todas as escolhas dele praticamente eram erradas, não sozinhas. Mas chama atenção porque, individualmente, um dos piores. O que é tentando pouco e errando pouco que tenta. Então, assim, tanto que no jogo da semana passada ele foi substituído tranquilamente. A responsabilidade do Renato nisso também está numa coisa. É grande porque, por exemplo, o Maicon, nesse jogo daqui, o jogo que o Grêmio perdeu para o exemplo é ruim. O Maicon e o Luan foram os piores em campo, na minha opinião. É que assim, o exemplo é ruim, mas o melhor exemplo do Luan em 2019 é justamente naquilo que o torcedor do Grêmio talvez mais queira, o Matheus Henrique. Sim. O exemplo é ruim, é o Juventude com um time com um jogador a menos desde os 17 minutos, mas ali o Grêmio foi superior. Por quê? Porque também tinha um outro esquema, tinha 2 jogadores que suplantavam o problema do Luan momentâneo. Talvez até escondesse. Ótimo que não aconteceu e que o Renato tirou. Talvez sim, mas talvez não seja só ele o problema. Não, é certo que não é. Mas ele que pagou o pato. Não, mas por isso que eu digo. Vou voltar àquilo que eu falei um pouco atrás. Mas ele pagou. Que ele pagou, não foi por ele. Só pelo... Acabei de dizer que o Maicon e ele... Tudo bem, é que teoricamente, Bavaresco, a gente tem o discurso do Grêmio que ele tem que se recuperar fisicamente. Não, sim, mas eu tô puxando pro Grêmio. O Grêmio tem um discurso que ele tem que recuperar o físico. Mas não vai queimar o jogador. Mas é que aquela coisa assim, inegavelmente foi o único que saiu. O único cara que saiu mesmo foi ele, porque o Viseu nem jogou. Tiraram o Viseu já e aí deram pra ele a geladeirinha. Tu quer jogar o quê que o Luan volta no Grenal, não tenho dúvida. Só que assim, tu não poderia ter feito isso. E vou te dizer mais, volta no Grenal e é o que ele vai ficar no banco, provavelmente. Eu ia comentar. E o torcedor colorado, não sei também se vai ficar no banco, mas o torcedor colorado que estiver assistindo pode não confessar, mas vai torcer para ele não jogar. Agora, mas aí eu coloco, se o Jean-Pierre joga a quarta de titular e vai bem, destrói o jogo. Luan entra no Grenal titular, joga mal. Como é que fica o Renato? Não, ele não vai fazer isso. Se o Jean-Pierre jogar bem, uma partida média, ele vai jogar o Grenal. Ele vai jogar o Grenal. Então tá. Pois é, Diogo. Aí é que eu queria chegar num ponto interessante. O Renato falou sobre a situação e aí vocês chegaram aqui a uma ideia de que essa situação atrapalhou o Grêmio na Libertadores, mas não no Gauchão. Certo? Porque o Gauchão é mais fácil, gente. Porque o campeonato é mais fácil. O quanto essa situação, por exemplo, não pode estar acontecendo, sei lá, desde o início do ano e não ser uma coisa que atrapalha o Gauchão? Não, acho que não. E aí culminou, por exemplo, na Libertadores. Eu vou te dizer por que eu fiz a leitura da questão do rejuvenescimento. Porque no Gauchão, o time titular do Grêmio tinha jogado 5 partidas e o time reserva umas 8. E ele não só ganhou as que jogou, empatou 1 ou 2. Ele jogou sempre melhor que o adversário, até as que ele não ganhou. Inclusive contra o São Luís lá. Que jogou time reserva, não ganhou, dito pelo Renato, não por mim, mas... 13, eu acho só, né? Aimoré, Brasil de Pelotas... Brasil de Pelotas 0x0, que jogou o Kahneman só. Aimoré 1x1. O Aimoré 1x1 e o 0x0 com o São Luís. Que são todas as partidas o Grêmio jogou melhor, inclusive quando teve um pênalti a favor do Grêmio contra o Brasil, que o juiz não deu um pênalti de agarrão de camisa, todo mundo viu. Hein? No Kahneman. Então assim, por que eu digo, e nesse time reserva do Grêmio, 70% dos jogadores abaixo de 23 anos. Nos 3 empates, por mais que pareça estranho... Então, fisicamente, está melhor. Por mais estranho que possa parecer dentro do Campeonato Gaúcho e a gente falar essas situações, nos 3 empates do Grêmio, o Grêmio tem situações que vão além da qualidade do time que vai bem. O Grêmio foi bem contra o Brasil de Pelotas, não tão bem quanto se imaginava, mas foi bem, e empatou... teve esse pênalti. E teve 2 circunstâncias ali, a expulsão do Juninho Capixaba também depois, foi muito que absurdo. Ninguém entendeu até agora. Muito absurdo. No jogo contra o Aimoré, o Grêmio só perde porque o goleiro falha, uma falha clamorosa. Não vou chamar de falha, mas... Tá? Tudo bem. E outra... Não, e foi uma falta do Vico totalmente desnecessária, mas também não vem o caso. E outra, contra o São Luís, tem essa questão do jogador que não consegue terminar. Que quer fazer o mais difícil. Então fica essa questão. Bom, difícil é querer fazer um gol no São Luís, pode até ser. Mas fácil é você ter o aplicativo do Banrisul, porque ele com certeza vai simplificar a sua vida. O Banrisul Digital é um aplicativo completo e ele simplifica a sua vida do jeito que só o cliente Banrisul tem, com toda a segurança que você precisa. Baixe e comece a usar hoje mesmo.
Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc. Na volta, a gente fala sobre o Inter aqui no Virando o Jogo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Você está mandando recado para a gente, está aparecendo aí na tela, né, do seu monitor as mensagens que a gente vai recebendo no facebook.com/RDCTV Digital. Mandar um grande abraço para o meu sogro que está nos acompanhando lá em Capão da Canoa. Foi trabalhar hoje lá na praia e está nos acompanhando também, assistindo o programa de hoje. Então, um grande abraço para ele, nos acompanhando hoje no Virando o Jogo. E no sábado, o Internacional venceu. Também está na final e depois de um bom tempinho, né? Teremos um clássico Grenal nas finais do Campeonato Gaúcho e teve a estreia do Paulo Guerreiro. Pedro Oliveira nos conta como foi. Diante do Caxias, o Internacional fez o jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Tendo vencido a primeira partida por 2-1, Odair Hellmann mandou o time reserva a campo. Com muita chuva, o Colorado tentou com Guilherme Parede, mas o placar não saiu do zero. No dia em que o estádio Beira-Rio completou 50 anos de história, o presente dado para o torcedor foi por um estreante, Paulo Guerreiro, que não marcava desde o dia 26 de julho de 2018, foi quem fez os mais de 32 mil torcedores aqui presentes irem à loucura com um gol de cabeça. Depois de ficar suspenso por 9 meses, o atacante não precisou de 40 minutos para botar o Colorado na frente do placar. O Guerreiro é um jogador que a gente fez um esforço, né, gigantesco para trazê-lo para o Inter. Esperamos aí tantos meses, né, para poder contar com ele e sempre acreditamos muito. Você imagina quanto tempo, né, longe de poder jogar, não treinou com esses jogadores, porque ele treinava numa situação ainda com mais dificuldade, né? Já na segunda etapa, foi outro personagem quem presenteou a torcida colorada neste dia de comemoração. Desta vez, Guilherme Parede, na falha de foguinho, aumentou a vantagem. 2-0 para o Inter. Não é fácil você fazer todos os jogos com essa concentração, com esse nível de concentração, de comprometimento que os jogadores estão fazendo. Eu quero dar os parabéns a eles, já falei dentro do vestiário, e posso te afirmar que não vai ser o último jogo que vai ser dessa forma, não. Com a vitória, o Colorado avança para a final do Campeonato Gaúcho, mas antes enfrenta o Palestino pela Libertadores, onde pode confirmar a sua vaga para a próxima fase do Campeonato Continental. Sabe que com o acúmulo de competições é impossível jogar todas as partidas com os mesmos atletas. E a gente sempre valorizou muito o nosso grupo. A gente tem tido aí em vários jogos jogadores que entram e decidem. O Internacional venceu, o Paulo Guerreiro fez o primeiro gol dele e é inegável, né? A gente já tinha falado isso aqui na sexta-feira, na verdade. Paulo Guerreiro vai estrear e a gente vai ver o jogador que ele é. E, inegavelmente, é aquela coisa assim, se tu passa um ano inteiro comendo só ovo, se tu comer uma coisinha diferente, tu vai gostar. É a situação do Inter. 2 anos com o Leandro Damião, qualquer centroavante um pouquinho melhor... Alto lá. Ah, não, Leandro Damião não dá. Pelo amor de Deus. O Leandro Damião... É a mesma coisa que dizer que o Jael era bom. Para o estilo de... não dá para comparar, porque o Leandro Damião fazia muito mais gols. Pois é, então. O Internacional, o Leandro Damião foi um jogador muito eficiente. Tá, mas eu te diria que é inegável que o Damião é muito inferior ao Guerreiro, né? Claro, tecnicamente não tem nem dúvida. Então é isso que eu quero dizer. Só que para o estilo de jogo do Internacional... O Guerreiro ainda é melhor que o Damião. Tecnicamente, não, eu diria pro estilo de jogo, o Inter tá mais adaptado a jogar com um jogador meio tosco que nem o Damião. Vai ter que, na minha visão, se adaptar a jogar com o Guerreiro. O Guerreiro é um jogador de sintonia fina. Mas ele tem uma coisa, o Guerreiro tem uma coisa pra... Não, ele vai fazer todo mundo melhorar. Não, mas é que ele tem uma coisa que o Damião não tem.
O Damião não tinha. Não, tem um monte de coisa que o Não, Damião... mas é que ele tem uma em especial, que é a preparação da jogada. É isso que eu tô falando. O Guerreiro conseguiu... Tem uma bola no jogo do Inter contra o Caxias. Verdade de calcanhar. Não, que é uma coisa assim incrível. O Roberto, o zagueiro, ele não tem o que fazer. Ele quebrou a bola. Ele quebrou ela lá pra frente. O zagueiro do Caxias vem no Guerreiro e puxa. Puxa a primeira, e a bola no alto. Puxa a segunda. E o Guerreiro ali. Puxa e vai. Quando a bola chega, o que um centroavante tosco faz? Espera ela bater do jeito que vai, que acontece, e ela vai respingar pro lado. O Guerreiro simplesmente olha ela chegando, abre os braços para liberar do zagueiro e domina. É a preparação. O que ele fez no segundo gol, no que seria o segundo gol, que daí o Sarrafiori, na minha visão, deu uma enfeitadinha, ele podia ter só botado para dentro, tentou fazer um gol de voleio, é o lance claro que o Inter precisa. É o centroavante que segura a bola fora da área, passa para o Wendel e o Wendel faz o cruzamento. Só que o time titular do Internacional joga com jogadores que jogam diferente sim. O que eu quero dizer assim, a característica, por exemplo, o Internacional vai jogar agora com o Palestino. Palestino? Sim. Ele vai ter o ímpeto de jogar com a bola. Mas não é a característica dos jogadores do Paicão. Patrick, Edenilson carregam a bola. Mas o Edenilson até com mais qualidade que o Patrick. E aí o Guerreiro, ele é um jogador que ele gosta de diálogo. Eu já falei isso aqui. É um jogador que gosta de... Entendeu? Um jogador tem que saber infiltrar no vazio. Mas aí é ovo e galinha. O Inter joga assim porque não tinha um centroavante. Não, a característica do jogador. É o contrário. Não quer dizer que o Inter vai jogar mal com o Guerreiro, ou vai jogar pior, não. Sim, mas vai levar um tempo de adaptação, é isso que eu tô falando. Mas eu acho que essa adaptação é aqui, ó. Guerreiro é um jogador que... Ele não é o Damião, o cara que dá o balão pra frente e ele vai sair correndo e vai brigar com o zagueiro e vai dar carrinho lá pra tentar. Isso não. Agora, larga a bola redondinha no pé dele e é só passar pelos lados, é só encostar. Até quadrado. Não, ele ajeita até a bola ruim. Mas dá a bola pra ele, que vai sair alguma coisa. Até achei ele, no início, obviamente, né, sem tanto ritmo, errando uns passes, assim, umas tabelas, umas coisas, no segundo tempo ele até foi melhor, mas... normal, agora já dá pra ver. E outra, não tenho dúvida, amanhã é titular. A qualidade que ele vai dar pra esse time do Inter, se encosta, se joga o D'Alessandro e joga ele, por exemplo. Imagina ele, uma bola que vem redondinha, passa o Nico do outro lado. Vai ser muita coisa boa. É muita qualidade. O Diogo disse assim, a gente viu o jogador que o Guerreiro é. Mais ou menos essa frase, né? Eu acho que, além de tudo, a gente viu como o Inter é com um jogador como o Guerreiro. Pode ser. Com continuidade na jogada. Mas eu quero ver com o time Guerreiro, assim, ó, o Bavaresco é quem sempre faz a comparação. E eu gosto disso, na maioria das vezes. E eu vou fazer uma agora. O Guerreiro, por exemplo, tem uma característica que o Inter precisa quase sempre, que é a do balão para cima e o centroavante tem que se virar e o centroavante tem que afinar a bola. A sintonia fina tem que partir do centroavante para o resto do time. O Grêmio não tem essa necessidade. Só que quando o Grêmio precisou, não teve. Não teve. Contra o Libertad, especialmente. Não teve. Que era o balão... Porque não tem jogador com essa característica. Exato. O Viseu é um jogador que ataca o espaço, e o Inter tinha o quê? O cara que parece que dá a sintonia. É o cara que é grande, que tá lá, que tu vai dar o balão e ele vai na bola. Mas nem sempre ele vai devolver ela limpa. Não. Que aí é Jonathan Alves, que até não aparenta tanto assim, porque é até mais móvel, mas especialmente Trellis e Pedro Lucas. Isso não é uma crítica especificamente, mas é uma característica. Sobre o Jonathan Alves, até para o torcedor do Inter estar nos acompanhando, como a vida é realmente... dá muita volta, né? O Internacional está procurando um clube pro Trellis para ficar com o Jonathan Alves. Sim. E vai renovar o contrato dele. Deve comprar. Atenção, deve comprar o Jonathan Alves. Jonathan Alves foi muito aplaudido pela torcida quando citaram o nome dele na escalação do jogo. Aí eu chego num ponto que é o seguinte. Tem que saber... Qual foi o valor que o Inter desembolsou para pagar o empréstimo do Trellis? 1,5 milhão. Tá. O Inter disse que é 800 mil, mas... Tá. E aí, Roberto Melo disse na entrevista coletiva que o Inter tem que desembolsar um valor significativo se quiser comprar o Jonathan Alves. Foi o termo que ele usou, significativo.
O que seria significativo hoje no padrão financeiro do Inter? É que depende, esse significativo é antes do gol contra o Caxias ou é depois do gol contra o Caxias? Foi depois do jogo contra o Caxias já, que ele falou em significativo. Depois dos aplausos no meio da chuvarada com 32 mil pessoas? Mas eu me permita continuar apenas no termo na semântica. O que é o significativo para o significativo padrão é até financeiro? o aplauso. É até o Dino Tavares fazer um golaço Pois contra o é, Caxias. mas quem sabe esse significativo seja 1,5 milhão. Tá bom. Mas aí é 1,5 milhão que... Não, mas aí tu repassa o Trellis, vê outra coisa, não tem? Mas não precisava, né? Insuficiente demais o Jonathan Alves pro Inter. Não, o problema não é o Jonathan Alves ser insuficiente, o problema é o Internacional é 1,5 milhão no outro fazer como fez o negócio. Esse é o problema. Negócio não dá. Bavaresco, pra gente encerrar. Pra gente encerrar, exatamente, eu quero para vocês pensarem. Por favor. Tema de casa. O Grenal de domingo no Beira-Rio, principalmente esse que é o primeiro, ele tem alguma influência dos resultados no meio da semana ou é uma coisa que se encerra em si mesmo? Não tem nenhuma dúvida. Tomara que tenha. Não tenho nenhuma dúvida. Sim ou não? Total, tem influência total. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Com a experiência dos meus muitos. Primeiro Grenal que eu vi, eu tinha 7 anos. Não tem nenhuma 56, influência. Zero. O Grêmio pode tomar 5-0, não vai acontecer. Do Rosário. O Rosário, vai o Inter perder. Cara, o Grenal ele é tão grande que ele pode fazer o time que saiu mal da semana jogar melhor que o outro no fim de semana e vice-versa. Então vou torcer para os dois ganharem, terça e quarta, que daí... Não, o que eu quero é a minha opinião. É que se o Grêmio perde, por exemplo, aí acaba a chance da Libertadores. Esse peso é muito grande, eu acho. Não dá pra carregar dois problemas. Se é um jogo normal de Libertadores e o Grêmio perde, o Inter ganha e vira líder, sei lá, e aí vem o Grenal, é diferente. O Grenal ganha mais peso pro Grêmio domingo. E a gente vai ver isso aí. Obrigado, Bavaresco, Otávio, Bruno, a gente volta amanhã com Virando o Jogo. Você fica agora na agradável companhia da Ali Clay e o Virou Moda. Um grande abraço a todos, até mais. Sul, o grande Banco do Sul.